Oi, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de ciências da primeira fase da educação de jovens e adultos. O meu nome é Yolanda, esse é o meu sinal. Junto aqui com o Everton, vamos falar de um tema muito importante, que é justamente em comemoração, uma lembrança, esse mês em que estamos vivendo, o mês de setembro. Então, esse evento é um evento mundial. Não é comemorado apenas no Brasil e a intenção não é ser apenas uma comemoração, mas sim uma lembrança de ações referentes à saúde mental, à saúde emocional. Então, vamos falar hoje a respeito do Setembro Amarelo. Você já ouviu falar desse tema? Você já viu informações sobre ele? Já fez alguma pesquisa a respeito? Viu o símbolo dele? Se você não sabe nada disso ou só viu por alto, hoje a gente vai conversar um pouco a respeito, porque falar em ciências é falar em um ramo, em uma parte dela, que é a respeito da saúde humana. E não podemos falar de saúde humana sem falar em saúde mental. Esse tema é muito importante. Muitas vezes ele é tido como um tabu, ou seja, algo que as pessoas não devem comentar, algo que existe, mas as pessoas jogam para debaixo do tapete, sabe? Mas a gente tem que terminar, quebrar essas coisas. Estamos no ano 2022, gente. E saúde mental é tão importante quanto a saúde física, que é tão importante quanto a saúde das relações que a gente tem, que é tão importante quanto a saúde econômica. Então, tudo isso e muito mais, porque a nossa vida, ela não se resume em uma coisa só. Tem várias etapas, tem vários pontos da nossa vida. Então, algo importante como o Setembro Amarelo é um marco, é um período da gente recordar do que a gente deve olhar o ano todo e a vida toda, a respeito da saúde, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, do nosso cérebro, da nossa vida. Vamos conversar sobre? Começamos a nossa aula com uma frase do grande escritor brasileiro Guimarães Rosa. Tem um trecho em um livro muito bacana que ele diz o seguinte: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Veja, Guimarães Rosa, como um grande escritor que ele é, estava reconhecendo que a minha vida, a sua vida, a vida de todos nós, passa por várias e várias etapas. E ao longo dessa vida, as coisas vão se embrulhando, vão se desembrulhando. Pare para pensar em algum momento na sua vida que você não teve problemas. Eu acho que esse tempo não existia, né? Se a gente for até se recordar, como as pessoas contam, a infância era uma época bacana, era uma época gostosa, mas lembre de você quando você era criança. Você tinha os seus problemas, que para você eram problemas grandes. Hoje já não devem ser tantos. Problemas de criança, mas para você naquela época eram problemas. Então, ao longo da nossa vida, em diferentes momentos, em diferentes situações, até quando está indo tudo muito bem, a gente sempre tem situações a enfrentar. Uma grande diferença é de como a gente vai enfrentar essas situações. Nem sempre a gente dá conta sozinho, a gente dá conta sozinha. Às vezes, algo que você daria conta, que seria algo muito sério, você consegue resolver porque está com sua saúde mental, sua saúde emocional em dia. E às vezes coisas bem pequenas derrubam a gente. Então isso faz parte dos ciclos da vida. A forma com que a gente se encoraja, a rede de apoio que a gente tem, os cuidados com a nossa saúde é que vão ser a grande diferença de como a gente vai poder encarar essas situações. Por isso, gente, que pedir ajuda não é vergonhoso. Procurar ajuda não é vergonhoso. Procurar tratamento não é vergonhoso. Ao contrário, vergonha é essa vida que a gente tem, a gente não levar ela com a coragem que a gente possa ter naquele momento, tá? Então vamos falar um pouco hoje de que a gente tem que acabar de ter vergonha do que não faz vergonha, tá? Falar em saúde mental, falar em saúde emocional é algo que a gente tem que falar com a naturalidade, com as diversas etapas da vida, como essa que eu vou recordar a vocês agora. Como vocês sabem, aqui nas minhas aulas, eu gosto sempre de começar com uma reflexão e aí a gente faz um resumo da aula passada. Então, na nossa aula passada, se você a perdeu, você pode entrar aqui no nosso canal do YouTube, escreve Educa Recife EJA Ciências, e aí vão aparecer todas as nossas aulas.
Caso você tenha perdido ou queira se aprofundar ou você queira lembrar, não vai aparecer só as minhas aulas, mas também a das minhas amigas da segunda fase, Carolina e Cláudia, tá? Então, esse é um outro tema que muita gente não quer falar, se envergonha, que é a respeito do sistema reprodutor masculino e feminino. Na nossa aula da semana passada, a gente viu como a vida começa. E vimos que, para se fazer uma outra pessoa, para se ter um outro organismo, o sistema reprodutor masculino e feminino são os únicos que precisam de outras células de outro sistema. No caso, o sistema reprodutor masculino, o espermatozoide, e o feminino, o óvulo, como está mostrando aí nessa imagem. Então, o sistema reprodutor é da gente falar a respeito da continuidade da nossa espécie. Só que, só recordando a vocês, viu? Tão importante quanto a continuidade da espécie é a gente lembrar, pessoal, que falar em sexualidade, falar em educação afetuosa, sexual, é falar que ela é feita a partir de escolhas, é falar que ela é feita a partir de consenso. As pessoas devem concordar. Por isso que não existe relacionamento sexual entre crianças e adultos, por exemplo. Porque o adulto está numa relação de poder e tem esse poder sobre a criança. O nome disso é pedofilia, viu, gente? Bem claro. E também, falar do nosso sistema reprodutor é falar para além da reprodução. Muitas pessoas não querem mais ter filhos, ou às vezes não podem ter filhos, e a pessoa pode ter uma vida sexual prazerosa, ativa, respeitosa. Então, dizer que nosso sistema ele vai além da reprodução é falar que sim, as pessoas se relacionam com quem elas quiserem, com quem elas se sentirem bem, com quem tem esse consenso. Falando claramente, estamos dizendo a respeito das relações homoafetivas, das relações homossexuais. Não interessa como as pessoas se relacionam em relacionamentos heterossexuais ou homossexuais. A gente está em 2022, então vamos falar dessas escolhas que as pessoas podem escolher ser cada vez mais felizes, certo? Então, qualquer dúvida, voltem para essa aula, porque hoje a gente vai falar desse outro tema que muitas vezes é um tabu, que é da saúde mental. Então, vamos pensar, por que é tão importante falar em saúde mental, gente? Como já comecei a dizer a vocês, o nosso corpo, a nossa saúde, ela é integral. Então, somos feitos de vários e vários elementos. A gente não vive somente com nossos colegas de trabalho, ou só com nossa família, ou sozinhos, ou com nosso companheiro ou companheira. Nós temos diversas nuances. Por isso que é tão importante a gente falar a respeito da saúde dos relacionamentos, porque nós, mamíferos, somos uma espécie que, assim que a gente nasce, a gente precisa desse contato humano. A gente não é como outras espécies, como os peixes, em que o peixe ele mal nasce, mal eclode aquele ovo, ele já pode seguir a vida dele. Mamíferos, a nossa espécie não. Somos mamíferos como baleias, como cachorros, como gatos. Então, a nossa espécie, comprovadamente, ela precisa de afeto. Ela precisa não apenas do leite materno para sobreviver, mas ela precisa de contato de pele, de contato afetivo. Então, tem vários estudos a respeito de que crianças que não tiveram, bebês que não foram cuidados com esse afeto, com esse cuidado, como deveria ter sido, esse cuidado de pele mesmo, de cheiro, vão ter alguns problemas de relacionamento na vida adulta. Porque nós somos uma espécie que temos essa necessidade de toque, de contato, e não apenas da primeira infância, ao longo de toda a vida. Só que, cada vez mais, tentam nos convencer de que a gente está só no mundo. Olha, gente, é bem importante a gente entender que temos sim o que o Guimarães Rosa começa na nossa aula. Essa questão da coragem, do enfrentamento, de que a gente pode ter autonomia com a nossa vida. Mas o ser humano não foi feito para estar isolado. O ser humano precisa das suas relações. E cada vez mais essas relações, boa parte da grande mídia, boa parte do sistema que rege a nossa sociedade, um sistema econômico muito cruel, quer nos convencer de que as relações não são importantes. E que a gente falar dos nossos sentimentos, poder se abrir com pessoas que a gente confia, ou com profissionais habilitados, não é importante. E isso resulta que no Brasil,
A segunda maior, vejam só, que coisa, que número alto. A segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 49 anos é o suicídio. Então, o que é que a gente, enquanto sociedade, estamos errando de tal forma que as pessoas estão tirando a sua vida? Por isso que campanhas como o Setembro Amarelo, que vai falar da saúde mental, diz que esses dados levantados agora há pouco pela Organização Mundial da Saúde, não é só aqui no Brasil não, no mundo todo, dados levantados pela OMS em 2019, apontam que o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos no mundo inteiro. Então não é só no Brasil, pessoal. No mundo inteiro, as pessoas estão se suicidando. Isso, os suicídios que conseguem ser levados a cabo. Outros tanto, a pessoa passa a sua vida se prejudicando, tendo ações que são negativas para si e para suas relações, né? Então, por isso, uma campanha como essa, como o Setembro Amarelo. Ele é um movimento mundial que objetiva falar sobre a prevenção de suicídio. O apoio profissional pode ser muito importante para superar uma fase difícil ou receber um diagnóstico correto para um tratamento efetivo. Então, quando vocês virem esse laço amarelo, ele simboliza o Setembro Amarelo, da prevenção de suicídios, tá, pessoal? Então, é muito importante a gente, nas escolas, na nossa casa, no local em que você frequenta, que tem a sua religião, seja uma igreja, seja um terreiro de matriz africana, seja as religiões de terreiro, né? Seja o centro espírita, onde você se sentir bem na sua espiritualidade. Você ter essa rede de apoio para falar a respeito dos cuidados que se tem que ter com a saúde mental, com a saúde emocional. Vejam, a gente ter, como eu já citei, essa rede de apoio, essa rede de afetos é muito importante. Mas falar em uma doença séria, como depressão, transtorno bipolar, ansiedade e outras tantas, é dizer que é necessário, além dessa rede de apoio, um cuidado profissional efetivo, viu, gente? Às vezes é necessário medicação. E é isso. A gente se medica, a pessoa que precisar vai se medicar, até quando for preciso essa medicação, ok? A gente tem que acabar com os preconceitos, com os tabus que se tem. Vamos lá. Vamos falar do nosso país, do Brasil e a saúde mental. Falar do nosso país em saúde é falar no Sistema Único de Saúde, é falar no SUS, certo? Então, está aqui essa lei, que ela vem falando, que é de 2001, e é a principal referência sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. Então, essa lei diz que o paciente tem direito à assistência de saúde de acordo com a sua necessidade. No nosso SUS, existem serviços de saúde para atendimento às pessoas que precisam de cuidados e tratamento psicológico. Entre eles, tem uma política nacional de saúde mental, álcool e outras drogas. Vejam só, viu? Álcool é uma droga, prestem atenção. E que estabelece diretrizes e estratégias que organizam assistência às pessoas que precisam desses cuidados, tá, pessoal? Muito importante falar também dessa cartilha, que é da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Por que especificamente da população negra, gente? Porque, comprovadamente, tem inclusão de temas como racismo e saúde da população negra. É fundamental para esses cuidados com os trabalhadores da saúde, porque é comprovado que as pessoas de origem negras, pessoas pretas, elas têm uma maior tendência a ter problemas com depressão, por exemplo, por causa do racismo. Vejam só que coisa séria, né? Falar em saúde mental, gente, é falar de muitos pontos. Esses pontos foram levantados pela Organização Mundial da Saúde. Então, falar de saúde mental é dizer que todos nós precisamos de descanso, lazer, qualidade de sono, qualidade alimentar, atividade física, rede de apoio, condições financeiras. Tudo isso, segundo a OMS, entra em saúde mental. Então, não basta a pessoa dizer, eu não tenho depressão. Ok, que bom, não tem. Mas você tem esses outros pontos com qualidade? Isso é saúde mental. Então, deixo para vocês essa sugestão de atividade. Faça um debate, uma conversa, uma pesquisa entre vocês. Na sua comunidade, onde você mora, existem locais de cuidado com a saúde mental? Tem algum PSF? Você conhece serviços como o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida,
que é um serviço gratuito. Vocês podem fazer essa pesquisa, nossa aula é bem curtinha, já estou correndo. Porque a gente tem que falar a respeito de temas como esse justamente por conta das informações que eu trouxe para vocês hoje, tá? Pesquisem, se informem, se cuidem e vamos continuar nos cuidando e nos apoiando uns aos outros, tá? Abraço, até a próxima aula.